Boa noite. O Ministério da Saúde faz reunião de emergência para discutir a explosão da dengue no Brasil. São quase 220 mil casos e 15 mortes nas primeiras semanas do ano. Foco no emprego. O Brasil fecha 2023 com quase 1.500.000 novos postos de trabalho com carteira assinada. E você vai ver também. Lojas vazias e comércio fechado. Falta de segurança faz comerciantes fecharem as portas na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. Influenciador fitness Renato Cariani e 2 sócios são indiciados por tráfico de drogas. 2 anos de espera. Famílias que perderam casas durante deslizamento em Franco da Rocha, em São Paulo, ainda não têm onde morar. 18 pessoas morreram. O medo e a insegurança já fazem parte da rotina de quem vive ou trabalha na região da Cracolândia, no centro de São Paulo. E o problema é que agora a situação ficou ainda mais delicada. Comerciantes estão fechando as portas após uma série de arrastões. A loja de equipamentos eletrônicos na rua Santa Ifigênia, saqueada no último fim de semana por dependentes químicos, deve permanecer assim, de portas fechadas. Com dor no coração eu te falo que a loja não abre mais, não tem condições. Eu acho que a gente não tem mais cunhão para tudo isso, né? Para ficar amargando toda vez, isso daqui não vai ser só uma vez, vai ser sempre. Do lado de dentro, só restaram a madeira das prateleiras e dos balcões, que aos poucos estão sendo desmontados. Um prejuízo que vai além dos bens materiais. Isso a gente amargou com prejuízo de material, amargou com o prejuízo da porta quebrada e foram 4 famílias ficadas desempregadas, né? E esta não é a primeira vez que um comerciante é obrigado a fechar as portas por causa da violência na Cracolândia. Você vê essa quadra aqui, quantas portas estão fechadas? Umas 8, né? Você fica, como se fala assim, sem chão. Você não sabe se amanhã você vai ter um trabalho. Imagens de câmeras de segurança mostram que geralmente as ações são rápidas. Em grupo, os saqueadores arrombam a porta dos estabelecimentos e, em questão de minutos, fazem uma verdadeira limpa nas lojas. Para tentar reduzir a violência na região central, a Segurança de São Paulo está apostando na instalação de câmeras, que além de auxiliar nas investigações de crimes cometidos aqui na região, também promete monitorar, por meio do reconhecimento facial, pessoas procuradas pela Justiça. O investimento vai custar aos cofres públicos cerca de R$ 9.600.000 por mês. O governo do estado anunciou ainda que vai convocar militares da reserva para reforçar o policiamento na região. Nós teremos uma série de ações de aumento de efetivo para botar mais policiais na rua, aumentar o policiamento ostensivo. Vamos combater muito a questão da Cracolândia em todas as suas dimensões. Temos aí a revitalização do centro, que é um grande programa, um programa mais de médio prazo, mas que vai trazer o investimento de volta. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente Filho, as medidas não resolvem de vez o problema, mas o governo está no caminho certo. O centro de São Paulo tem que ser recuperado. A recuperação é uma recuperação que vai adiante com mais tempo, a hora que nós fizemos, que se chama de retrofitar, né? Ou seja, reformar, atualizar, modernizar os prédios, as moradias, tornar um centro mais habitável, mais confortável, mais seguro. Eu acredito que nós estamos nesse caminho. Já quem trabalha na região faz um apelo por medidas imediatas. A gente quer segurança à noite. Não estou pedindo muito, né? Não estou pedindo 20 mil homens. Acho que 20 daria certo à noite. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra uma quadrilha responsável por fraudes bancárias eletrônicas com vítimas no exterior. Pois é, o grupo é suspeito de movimentar mais de 3,5 milhões de euros desde 2019. Isso é o equivalente a quase 19 milhões de reais. Ao vivo, a repórter Estela Freitas traz para a gente todas as informações, né, Estela? Boa noite para você. Como é que foi essa operação? Quantas pessoas foram presas?
Oi, Augusto, uma boa noite a você, boa noite a todos. Durante a operação, 5 pessoas foram presas temporariamente. 3 na cidade de Carapicuíba, aqui na região metropolitana de São Paulo. Dos 13 mandados de busca e apreensão, 8 foram cumpridos no estado de São Paulo e o restante em Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso e Pará. Também foram cumpridas ordens judiciais de apreensão e bloqueio de bens e valores do grupo criminoso. De acordo com o CaixaBank, um banco da Espanha, além do prejuízo estimado em 3 milhões e 600 mil euros, o grupo ainda fez outras tentativas de fraudes usando um software brasileiro, um software bancário brasileiro, com a intenção, intencionalmente, para causar danos que poderiam chegar a 110 milhões de euros. O uso de programas de controle e comando permitiam acesso remoto aos computadores das vítimas que recebiam e-mails de cobranças de faturas vencidas, notas fiscais e ainda intimações judiciais falsas, induzindo ao pagamento como se fossem informações oficiais. E aí, com isso, os furtos eram feitos de forma cibernética. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. A Polícia Federal concluiu o inquérito contra o influenciador fitness Renato Cariani. 3 pessoas foram indiciadas. Renato Cariani e 2 sócios do influenciador fitness, Fábio Espínola e Roseli Dort, foram indiciados por tráfico equiparado, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Eles eram investigados há 10 meses e acusados de desviar produtos químicos para a produção de crack e cocaína. A PF não pediu a prisão dos indiciados. A conclusão da investigação foi encaminhada ao Ministério Público Federal, que vai decidir se eles serão ou não julgados pela Justiça Federal. Em nota, a defesa de Renato Cariani afirmou que o indiciamento ocorreu de forma precipitada, que o influenciador não teve o direito de prestar esclarecimentos e que sua inocência ainda será provada. A nossa produção não conseguiu contato com a defesa dos outros indiciados. As influenciadoras digitais que deram de presente banana e um macaco de pelúcia para crianças negras no Rio de Janeiro se tornaram réis por injúria racial. Carolyn Cunha e Nancy Gonçalves, que são mãe e filha, divulgaram vídeos na internet dando presentes em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando as crianças abriram os pacotes, encontraram uma banana e um macaco de pelúcia. Só isso? Gostou? Não. Olha direito. Você gosta? Não. Gostou não? Não. E aí? O caso foi denunciado por uma advogada e viralizou nas redes sociais. Para a juíza Simone de Faria Ferraz, que aceitou a denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro, a suposta prática criminosa envolve crianças que foram atacadas em sua dignidade pela cor da sua pele mediante atitudes racistas. As influenciadoras, que têm mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais, negaram o crime e disseram que não houve a intenção de ofender. 7 traficantes foram presos após serem abordados em 2 carros na linha amarela, na zona oeste do Rio. Os criminosos levavam pistolas e granadas. Os suspeitos eram da Vila Cruzeiro e estavam a caminho da Gardência do Sul. De acordo com a Polícia Militar, eles teriam confessado que iam para o local para disputar território com uma narcomilícia. E o cubano suspeito de matar um galerista americano prestou novo depoimento hoje no Rio de Janeiro. Brent Siquema foi morto com 18 facadas no apartamento dele no Jardim Botânico, na zona sul do Rio, no dia 14 de janeiro. O repórter Tony Vendramini traz todas as informações para a gente sobre esse caso ao vivo. Boa noite para você, Tony. Como é que foram os depoimentos? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, foram mais de 4 horas de depoimento. O cubano Alejandro Triana Preves foi ouvido no complexo de Bangu, na zona oeste, onde ele está preso. Ao deixar o presídio, o advogado dele disse que não podia dar muitos detalhes do que foi dito para não prejudicar as investigações, mas afirmou que o Alejandro foi muito colaborativo e admitiu participação no assassinato do galerista americano Brent Siquema, morto com 18 facadas no último dia 14. Vamos ouvi-lo. É um crime melindroso, né, cheio de peculiaridades. Nós estamos falando de uma situação, de um crime de homicídio de uma pessoa muito importante e que qualquer coisa que dissermos aqui pode atrapalhar o deslinde desse crime. Então, eu me reservo no direito de não trazer maiores informações e detalhes. Mas o que eu posso dizer para a imprensa é que
houve sim uma colaboração do nosso cliente em relação à participação dele e trazendo informações para o processo. Bom, pelo menos até hoje a principal linha de investigação era a de roubo seguido de morte, né, o latrocínio. Mas além disso, a polícia investiga a ligação do Alejandro com um ex-marido de Brent, que também é cubano e mora nos Estados Unidos. Eles passavam por um processo de divórcio. Tony, tem outro caso, né, que tira nosso sono, principalmente da família. Há uns dias atrás, o menino Edson David, de 6 anos, uma criança, desapareceu na Praia da Barra. Até o momento ele não foi encontrado, mas surgiu um novo vídeo hoje e a polícia trabalha com outra suspeita. Alguma linha de investigação nova surgiu? Pois é, esse novo vídeo foi divulgado hoje, Amanda, e é um vídeo gravado por um funcionário da barraca da família do menino, Edson Davi. E é importante frisar, esse vídeo é de um momento posterior a todas as outras imagens divulgadas até agora. É um vídeo que mostra o menino de 6 anos acompanhando o pai servindo um suco para um cliente, né? A família ainda não descartou a possibilidade dele ter sido sequestrado, mas a principal linha de investigação da polícia é de que ele possa ter realmente se afogado. A polícia, a Delegacia de Descoberta de Paradeiros, analisou 13 câmeras de segurança em um perímetro de 2 quilômetros na orla da Barra da Tijuca e nenhuma delas mostra o menino deixando a praia. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Tony. E uma dentista foi presa por deformar os rostos de pelo menos 10 pacientes em cirurgias plásticas em Goiânia. Segundo a polícia, ela anunciava os procedimentos com preços abaixo do mercado pelo Instagram, mas são proibidos pelo Conselho Federal de Odontologia. As cirurgias eram feitas em local inadequado, fora de um centro cirúrgico, e a dentista também dava cursos para outros profissionais da área. Durante as investigações, a polícia descobriu vários casos de consumidores que ficaram com sequelas graves e com o rosto desfigurado. A dentista debochava das vítimas quando os pacientes entravam em contato com a clínica para reclamar do péssimo resultado dos procedimentos. Ela foi presa por execução de serviço de alta periculosidade e exercício ilegal da profissão. Mesmo com uma desaceleração na geração de empregos formais, o Brasil encerrou 2023, o ano passado, com um saldo positivo. Quase 1.500.000 postos de trabalho com carteira assinada, os postos formais, foram criados. Hélia foi contratada há 6 meses para o cargo de gerente comercial. Tem sido, desafiador, mas tem sido muito bom, muito produtivo. A empresa onde ela trabalha aumentou a produção e abriu quase 300 vagas de emprego em 2023. Além dos funcionários que trabalham destinados à produção, à qualidade, nós temos também toda a parte de atendimento, que hoje é uma das grandes demandas do mercado e a gente sabe que o cliente precisa ser bem atendido. Segundo o Ministério do Trabalho, o Brasil registrou no ano passado mais de 23.200.000 contratações. O número de demissões foi menor, 21.700.000. Ou seja, em 12 meses foram criados quase 1,5 milhão de empregos com carteira assinada. Mesmo com um saldo positivo, os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados mostram que pelo segundo ano seguido houve desaceleração na criação de empregos formais. Em relação a 2022, a queda foi de 26,3%. Só em dezembro, o país fechou cerca de 430.000 vagas de trabalho. Espera-se que os empregadores assumam a sua responsabilidade de contratar adequadamente seus trabalhadores, suas trabalhadoras, respeitando a legislação vigente do país. Me parece que isso pode ter acontecido. Quem dita a recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. Quando a gente tem um crescimento econômico, como deve ser agora de 2023, quando ainda não saiu o dado oficial, mas muito puxado pela agropecuária, que não emprega tanto, é natural que o mercado de trabalho também não tenha uma reação tão forte quanto nos outros anos. O setor que mais contratou no ano passado foi o de serviços. Quase 900.000 vagas de emprego foram criadas. O comércio aparece em segundo lugar, seguido da construção civil, indústria e agropecuária. É natural que o setor de serviços seja o que tem um saldo mais positivo, o comércio também, porque eles empregam muito mais do que outras atividades. E aí eu acho que tem um destaque da construção civil também, que teve um crescimento proporcional mais elevado ali do que a média. A geração de empregos formais foi registrada em todos os estados, com destaque para São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
A maioria das vagas foi preenchida por homens de 18 a 24 anos. Já na faixa etária acima de 30 anos, houve redução de postos de trabalho. Débora é vendedora e há 4 meses está em busca de um novo emprego. Eu estou aí na busca, fazendo várias entrevistas, estou em vários processos seletivos ainda no meio do caminho e esperando uma oportunidade boa aparecer. A Força Aérea Brasileira interceptou um avião suspeito que sobrevoava uma região nas proximidades da terra indígena Yanomami. A aeronave foi detida e o piloto fugiu. A cerca de 110 quilômetros de Boa Vista, a aeronave modelo Cessna 182 sobrevoava um espaço de tráfego aéreo direcionado ao combate ao garimpo ilegal. No vídeo divulgado pela FAB é possível ver os alertas direcionados da Defesa Aérea para o piloto. Interceptado pela Defesa Aérea para verificação de alguns dados de voo. Na sequência, ele é orientado a mudar a rota. Por determinação da Defesa Aérea, a sua rota será modificada. Curve à direita para 095. As orientações não foram cumpridas e foi necessário que a defesa realizasse um tiro de aviso. Serão disparadas 2 rajadas de tiro de aviso. No mesmo momento, o avião fez um pouso em uma pista de terra. Militares foram até o local, porém o piloto já tinha fugido. A aeronave foi retida. O avião não tinha autorização para fazer voos e a matrícula foi cancelada em 2022 por perecimento, que é quando não há mais conserto, ou a ANAC não tem informações sobre as operações em um período de mais de 6 meses. A empresa dona não está mais em atividade desde 2008. E olha, a partir deste fim de semana, o policiamento será reforçado no estado de São Paulo. A mobilização faz parte da Operação Carnaval. A repórter Estela Freitas volta a conversar com a gente ao vivo. Ela traz todas as informações para a gente. Boa noite novamente, né, Estela? Como é que vai ser esse esquema de segurança? Oi, Augusto. Uma boa noite novamente a todos. Carnaval chegando, né? Muita gente preocupada aí com a questão da segurança. De acordo com a Polícia Militar, o Carnaval desse ano vai ter um reforço de 15 mil PMs e 6 mil viaturas em todo o estado. Isso incluindo os períodos pré e pós-folia. Então, do dia 3 ao dia 18 de fevereiro. E todas as unidades policiais vão ser mobilizadas para essa operação, incluindo aí a Polícia Rodoviária para garantir a segurança nas rodovias para quem for viajar, né? A Polícia Ambiental para prevenir crimes e proteger os foliões que vão pular o carnaval em zonas rurais no interior do estado, e no litoral também vai ter um policiamento específico. Uma das modalidades de policiamento para esse carnaval é o de aproximação, ou seja, principalmente aí ao longo dos bloquinhos, durante o percurso, vão ter policiais a pé em locais estratégicos e também em pontos de encontro públicos para facilitar na localização aí em caso de ajuda. Além deles, também vão ter os policiais à paisana. Esses vão ser responsáveis por estar de olho ali sempre em alguma atividade suspeita, em indivíduos suspeitos, e fazer a comunicação com a Central de Operações também para prevenir possíveis crimes. Sobre furtos e roubos de celulares que a gente vê aí, infelizmente acontece ano a ano durante o carnaval, além do policiamento ostensivo para flagrar situações como essas, a PM também vai atuar no combate à receptação dos aparelhos. E um ponto importantíssimo que vale ressaltar aqui é que todos os policiais que vão atuar na Operação Carnaval foram treinados para lidar com situações de importunação sexual. Então, eles estão preparados para fazer o acolhimento e o encaminhamento dessas vítimas para as redes de apoio. E nunca é demais reforçar aqui, né, gente? Em primeiro lugar, não é não, que isso fique sempre muito claro. E, em segundo lugar, se passar ali por alguma situação inconveniente de importunação ou presenciar algum caso, procure as unidades da polícia, as equipes policiais, não deixe de denunciar. Augusto, Amanda. Obrigada, Estela. Recado importante, né? Denunciar e ficar de olho também se alguém, alguma vítima, está sofrendo um assédio perto de você. O Exército Brasileiro suspendeu a portaria que permitiu o aumento do limite de 5 armas de fogo restritas para o uso pessoal de policiais militares, bombeiros e militares de segurança do GSI, né, que é o Gabinete de Segurança Institucional. O Centro de Comunicação do Exército informou que a suspensão foi necessária para que sejam feitas correções na portaria. O texto foi publicado no dia 22 de janeiro e passaria a valer a partir da próxima quinta-feira. Hoje completa 2 anos que um deslizamento de terra em Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo,
causou 18 mortes. As famílias que perderam as casas ainda aguardam novas moradias e reclamam da demora. Com a forte chuva na época, o solo cedeu e derrubou as casas. Os bombeiros levaram 5 dias para retirar todos os corpos dos escombros. 18 pessoas morreram. A população foi solidária, levou água, comida e roupas para as vítimas. 2 anos se passaram e 165 famílias ainda não têm onde morar. Hoje, parentes e amigos protestaram. E principalmente, meu pai, traga paz dentro de nós, traga alegria dentro de nós. Eu perdi 7 pessoas da minha família, inclusive meu pai também, aqui, né, embaixo dos escombros. Como se fosse família, porque nós éramos unidos, nossos vizinhos eram tudo gente boa, era um pelo outro. Fátima também perdeu a casa. Eram 6 cômodos, uma garagem. Ela tinha acabado de reformar o imóvel. Estava praticamente nova e aí hoje não existe mais. Não tem explicação o tamanho da dor e da tristeza. Porque hoje a gente olha e vê tudo que construímos e que foi de água abaixo. Na rua São Roque, a maioria dos imóveis ainda está interditada pela Defesa Civil. 165 famílias com rendas de até 3 salários mínimos recebem um auxílio moradia no valor de R$ 660 por mês. 70 famílias aguardam em unidades prontas e 95 esperam a vistoria da Defesa Civil para retornar às casas. Metade do ano a gente consiga entregar essas casas aí para o pessoal poder voltar para suas casas dentro de uma segurança para poder ser habitada novamente. A Prefeitura lançou um edital de licitação para construir moradias para aquelas famílias que ficaram sem suas casas por causa da tragédia. Nenhuma empresa da cidade se interessou. Nenhuma empresa se apresentou para tocar para frente esse projeto. Agora a Prefeitura vai lançar um novo edital para tentar atrair as empreiteiras. Desde novembro estamos negociando com algumas instituições que podem ser parceiras da Prefeitura para a emissão de uma carta de crédito. Acreditamos que essa conversa com as famílias, já com esse acordo fechado, deve acontecer no máximo nos próximos 15 dias. E o que esses moradores querem é uma solução rápida, porque o passado será impossível esquecer. A gente passou dias procurando um parente soterrado, foram uma semana para poder enterrar todo mundo. Dói muito a gente estar aqui hoje, não é fácil. A gente só quer nossas casas. Nossa, meu Deus! Meu Deus, as nossas casas! Ai, meu Deus! Nossa, que tragédia que foi esse deslizamento, uma lembrança né? horrorosa. Vamos então agora saber como fica a previsão do tempo em todo o Brasil com o Igor Silveira, que está aqui com a gente. Boa noite para você, Igor. Típico de verão, né? Chove, faz sol, continua assim amanhã? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, amanhã não muda muita coisa, esquenta bastante. Os termômetros podem chegar aos 30 graus em grande parte do país, mas chove, né? Aquela chuva típica de verão. Amanhã só não deve chover nos pontos em amarelo no mapa. Por exemplo, no Nordeste, parte do Centro-Oeste e também no Sul do Brasil. Por outro lado, no Sudeste esquenta bastante. Olha, a máxima de 35 graus em Vitória, no Espírito Santo, 29 em Belo Horizonte e 36 graus no Rio de Janeiro. Mas uma frente fria vai ser responsável pela chuvarada e aí também tem mudança no tempo. Em São Paulo tem previsão de chuva e aí a partir de amanhã as temperaturas também começam a cair, como a gente vê aqui na tela. Olha, 29 graus amanhã, 25 graus na quinta-feira e 24 na sexta. Na região norte esquenta bastante, os termômetros registram 33 em Manaus e no Centro-Oeste 36 graus em Cuiabá, mas também tem previsão de chuva por lá, viu? Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Obrigada, esperamos por dias mais fresquinhos aqui em São Paulo. Hoje estava demais. Obrigada, Igor.
A Polícia Federal continua investigando o esquema de espionagem ilegal dentro da Agência Brasileira de Inteligência. De acordo com as investigações, a ferramenta First Mile foi mais utilizada durante o período eleitoral, o que, para os investigadores, reforça a tese da existência de um núcleo político dentro da BIM. Lembrando que essa ferramenta era usada para geolocalização de adversários políticos do então presidente da República, o governo anterior. Sobre isso, vamos conversar com o repórter Igor Damasceno, que está ao vivo em Brasília, claro, se debruçou sobre esse assunto, Igor? Há dias que você acompanha praticamente isso, dorme e acorda vendo e falando disso, Igor. Então vamos lá, nos traga suas informações. Amanda, Augusto, boa noite a vocês, boa noite a todos que nos acompanham. Antes de falar sobre esse assunto, deixa só eu trazer uma informação de momento. Uma fonte minha lá no Palácio do Planalto acaba de confirmar que o presidente Lula assinou a exoneração do número 2 da Agência Brasileira de Inteligência, o diretor adjunto Alessandro Moretti. Essa decisão do presidente foi motivada pelas investigações da Polícia Federal. Os agentes daqui da PF investigam se ele estaria de conluio com investigados nesse esquema de espionagem ilegal. Essa fonte ainda me disse que essa decisão do presidente já está assinada e deve ser publicada a qualquer momento na seção extra do Diário Oficial da União. A gente vai seguir acompanhando, inclusive posso voltar com novidades. Agora, falando a respeito do uso da ferramenta First Mile, principalmente durante o período eleitoral de 2020, de acordo com as investigações da Polícia Federal, essa ferramenta de geolocalização foi usada pelo menos 60.734 vezes durante os anos de 2020 e 2022, período em que o deputado federal Alexandre Ramagem era o diretor-geral da agência por indicação do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o uso dessa tecnologia foi feito com mais frequência durante as eleições municipais de 2020. Pelo menos é o que consta na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, decisão essa que motivou a operação contra o vereador Carlos Bolsonaro na manhã de ontem. No documento, Moraes afirma que o First Mile foi usado pelo menos 30.344 vezes durante o período das eleições de 2020. As investigações também apontam que Alexandre Ramagem imprimiu informações sigilosas de inquéritos eleitorais da PF do Rio de Janeiro. A sede da Polícia Federal acredita que essas informações eram repassadas para integrantes da chamada ABIN paralela. O documento afirma ainda que esse monitoramento era feito pelo núcleo político que foi montado dentro da Agência Brasileira de Inteligência. Esse grupo rastreava, como vocês bem disseram, políticos e servidores de carreira que não sabiam que estavam sendo monitorados, eles que eram monitorados justamente por discordarem, por não compactuarem com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos. Voltamos ao estúdio. Perfeito, obrigado, Igor. E nesta terça-feira, Carlos Bolsonaro, vereador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, prestou depoimento à Polícia Federal. Um dia após ser alvo da operação que investiga um esquema de espionagem ilegal na Agência Brasileira de Inteligência, o vereador Carlos Bolsonaro chegou por volta das 10 da manhã na sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio, para prestar depoimento em uma outra investigação. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro prestou depoimento sobre uma crítica feita ao comando da Polícia Federal em uma publicação nas redes sociais em agosto do ano passado. A PF quer esclarecer se Carlos Bolsonaro atacou a honra do diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues. Na ocasião, o vereador faz um comentário sobre uma imagem repostada com alusão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, morto, e com as frases: 0 busca e apreensão, 0 inquérito, 0 perfis bloqueados, 0 reportagem em repúdio, pessoas presas, 0. Carlos Bolsonaro prestou depoimento por cerca de 45 minutos. Ele entrou e saiu de carro com o advogado e não falou com os jornalistas. Em uma publicação na internet, a defesa da família disse que o depoimento de hoje estava marcado desde a semana passada e nada tem a ver com a operação de ontem. Antes de ir para a sede da Polícia Federal, Carlos publicou em uma rede social um vídeo em que mostra o interior de sua casa na Barra da Tijuca, todo revirado após o cumprimento de busca e apreensão desta segunda-feira.
Os policiais também estiveram na casa de veraneio da família Bolsonaro em Angra dos Reis, na Costa Verde, onde apreenderam os celulares de todos que estavam no imóvel, incluindo o do ex-presidente. A PF apura se a ABIN teria monitorado indevidamente cerca de 30 mil pessoas, entre elas adversários políticos de Jair Bolsonaro, durante o governo do ex-presidente. Na época, o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio, dirigia o órgão. A investigação busca identificar para onde essas informações eram encaminhadas e quem teria se beneficiado delas. A suspeita é de que Carlos Bolsonaro teria sido um dos destinatários das informações levantadas de forma clandestina. A operação foi deflagrada após a quebra de sigilo telemático de um dos telefones de Ramagem. A polícia identificou uma conversa em um aplicativo de mensagens entre uma assessora de Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Na conversa, ela diz: "Estou precisando muito de uma ajuda." Segundo a polícia, a ajuda se referia a investigações que envolveriam os filhos do então presidente da República e do próprio Bolsonaro. Em entrevista à rádio CBN do Recife, o presidente Lula falou sobre uma possível exoneração do diretor adjunto da ABIN, Alessandro Moretti. De acordo com o presidente, ter uma pessoa ligada à Ramagem na agência não seria seguro. Veja, o companheiro que eu indiquei para ser o diretor-geral da ABIN é o companheiro que foi meu diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2010. E esse companheiro montou a equipe dele. Dentro da equipe dele tinha um cidadão, que é o que está sendo acusado, sabe, que mantinha a relação com o Ramagem, que é o ex-presidente da ABIN do governo passado. Inclusive, relação que permaneceu já durante o trabalho dele na ABIN. Ora, se isso for verdade, isso está sendo provado, não há clima para esse cidadão continuar, sabe, na polícia. O Brasil caiu 10 posições no ranking que mede a percepção da população sobre a corrupção no país. Entre 180 países analisados, o Brasil marcou 36 pontos e ficou com a 104ª posição. O estudo feito pela Transparência Internacional cita o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro como um retrocesso no combate à corrupção no país, principalmente pelos ataques do ex-presidente ao STF. A Transparência Internacional também citou os atos golpistas de 8 de janeiro para justificar a queda do Brasil no ranking. O estudo também criticou nomeações políticas para o judiciário, que, segundo a entidade, ajudam a perpetuar o quadro de politização e lobby judicial. Essas práticas foram adotadas tanto pelo governo Bolsonaro quanto pelo atual. Por exemplo, em 2020, Cássio Nunes foi nomeado ministro do STF por Bolsonaro diante de críticas por ser próximo do ex-presidente. O mesmo aconteceu com o presidente Lula, que nomeou Cristiano Zanin à Suprema Corte. Zanin foi advogado de Lula nos processos da Lava Jato. Em nota, a Controladoria-Geral da União, a CGU, comentou o estudo da Transparência Internacional. Ela disse que o atual governo vem avançando no combate à corrupção, adotando medidas como a quebra de sigilos abusivos e a criação de novas regras para prevenir violações da Lei de Acesso à Informação. 15 pessoas morreram de dengue em janeiro em todo o país. O Ministério da Saúde fez hoje uma reunião de emergência para definir novas ações de combate à doença. O boletim epidemiológico mais recente registra mais de 217 mil casos de dengue neste primeiro mês de 2024. O número representa mais que o triplo de notificações no mesmo período do ano passado. 15 mortes já foram confirmadas e 149 estão em investigação. O Distrito Federal lidera a média de casos em todo o país, com pouco mais de 551 a cada 100 mil habitantes. Depois vem o Acre, com 212 casos, seguido de Minas Gerais, Pará e Goiás. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, convocou uma reunião de emergência. Além de ouvir as demandas de cada região, os secretários de saúde que estavam presentes receberam várias orientações, entre elas a de fazer alertas contra a automedicação. O Brasil vai iniciar no mês que vem a vacinação contra a doença. O país já tem 6.500.000 doses disponíveis. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão ter prioridade por representarem o público com maior número de internações.
521 cidades com alto índice de ocorrência da doença foram selecionadas pelo Ministério da Saúde para receber o imunizante. Apesar de já estar no Brasil, a vacina ainda não tem dia exato para ficar disponível. O Ministério da Saúde informou que aguarda a liberação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É uma exigência regulatória da Anvisa de que a bula esteja em português. A partir do momento em que seja solucionada essa questão, essa é a nossa previsão, não haverá por que ter mais delongas. Segundo o Ministério da Saúde, o aumento de casos pode ser um efeito do fenômeno El Niño, que provoca ondas de calor intenso e muita chuva. A água vai se acumulando sem que as pessoas percebam ou se preocupem. Por isso, o cuidado dentro e fora de casa deve ser redobrado. Eu acho que isso que nós temos que ter muita clareza nesse momento. 75% da transmissão ocorre dentro das casas, então esse apelo para um trabalho de governo, mas também dos cidadãos, das cidadãs. A Polícia Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que as investigações sobre o deputado André Janones sugerem, até o momento, a existência de um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. A repórter Maria Ferreira acompanha esse assunto e tem mais informações de Brasília. Boa noite, Maria. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto, e a todos que nos acompanham. Nós tivemos acesso ao documento que a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal. Ele pede a quebra dos sigilos bancários do deputado André Janones e também dos assessores dele. E esse documento ainda afirma que existem sim indícios de um esquema de desvio de dinheiro dentro do gabinete de Janones. Esse esquema que é conhecido como rachadinha. Para a Polícia Federal, André Janones sabia e demonstrava saber da gravidade de seus atos. Ainda segundo a APF, existem inconsistências e contradições nos depoimentos prestados pelos assessores de Janones. Por isso, a investigação agora mira o fluxo financeiro de todos os envolvidos entre o dia 1º de janeiro de 2019 e 17 de janeiro de 2024. Eu lembro que em um áudio vazado no ano passado, Janones sugeriu aos seus assessores que eles teriam de devolver parte dos salários recebidos para abater gastos do próprio Janones durante a campanha municipal de 2016, em que ele se candidatou à prefeitura de Ituiutaba, em Minas Gerais. Hoje, pelas redes sociais, André Janones disse que causa estranheza o fato de a APF pedir a quebra dos seus sigilos, já que ele já deixou esses sigilos à disposição das investigações. Ele também disse que segue confiante de que será absolvido. Eu volto com vocês. Perfeito, obrigado, Maria. Boa noite para você. O presidente Lula voltou a defender o diálogo com parlamentares da oposição em pauta sobre o desenvolvimento da educação brasileira. A fala foi durante o encerramento da Conferência Nacional de Educação, a CONAE. A conferência é tradicionalmente encerrada com o discurso do presidente Lula. Sem mencionar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula fez duras críticas à gestão anterior do Ministério da Educação. Nós tínhamos um cidadão que não gostava de escola pública. Ele gostaria que as pessoas pudessem ter aula em casa. Só uma pequena parte poderia contratar professor para dar aula em casa. Depois ele queria transformar o Brasil num país de escola cívico-militar. Durante o discurso, o presidente voltou a defender que os recursos aplicados na educação sejam classificados como investimento e não gasto. No entanto, Lula disse que outras pastas também estão carentes de dinheiro e que agora é preciso distribuir os investimentos de forma justa. Ele também defendeu o diálogo com o Congresso Nacional. Vocês têm a responsabilidade de nos cobrar e de nos ajudar a fazer as coisas que nós temos que fazer. Porque quando a gente manda um projeto de lei para o Congresso Nacional, não são esses deputados que estão aqui que vão resolver. Esse aqui já é voto garantido. O que nós precisamos é ter competência e habilidade para ir conversar com aqueles que nós não gostamos e com aqueles que não gostam de nós, para que a gente possa convencê-los a votar nas coisas que nós queremos.
E o presidente Lula convidou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para fazer uma parceria na construção do túnel Santos-Guarujá. O valor estimado do projeto é de 6 bilhões de reais. Antes, o governo federal planejou realizar a obra sem a participação do Estado, mas reconsiderou a decisão. Ainda não existe uma data para o início dos trabalhos. Lula e Tarcísio também falaram de outros projetos, como o trem São Paulo-Campinas e a expansão de institutos federais no estado. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite para você, até amanhã.